Olá, eu sou a Sandra, sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Hoje vou-vos falar da série Made. Made, a criada, uma série da Netflix que eu adorei, que eu maratonei e que eu não consegui deixar de ver até o último episódio. E eu tenho uma palavra a dizer sobre esta série, porque esta série, no último segundo, deu uma sensação de que eu tinha uma mensagem a passar sobre toda a espiral de sentimentos que ela me fez sentir, sobre toda a espiral de sentimentos que tem a ver muitas vezes com muitas situações que eu já passei na minha vida e que tem a ver com retratos de uma sociedade que está um pouco mais um caos e que muitas vezes não dá oportunidade a pessoas que são um bocadinho com menos oportunidades. Por isso, fica comigo neste vídeo. Sem aparente justificação, no dia em que vi a Made, acordei ao meio da noite para escrever. Isso acontece muitas vezes, não posso explicar a razão, mas sei que a verdade é que sempre que isso me acontece, algo extraordinário acontece depois do que escrevi. Sempre na minha vida, todas as vezes que isso já me aconteceu e eu fui escrever aquilo que vinha no meu coração e na minha mente no meio da noite, deu origem a grandes projetos, deu origem a grandes coisas e a grandes evoluções da minha vida. E por isso, desta maneira, não pode ser diferente e eu quis também passar-vos a mensagem daquilo que eu tinha sentido. Nesta série, vemos demasiados estereótipos retratados. Estereótipos da vida, em que muitas vezes nós não queremos ver, estereótipos dos quais eu já lidei de perto e outros que só quero é ver ao longe. A violência emocional camuflada por uma doença, a violência emocional camuflada por algo que tens que esconder, porque se não foste violentada fisicamente, então não foste violentada. Porque se tu não tens marcas físicas, então não foste vítima de violência. Marcas físicas, disse bem, porque psicológicas, essas ficam, essas nunca mais as perdes, essas nunca mais deixas de ter dentro de ti. Outro estereótipo é o alcoolismo que se esconde debaixo de tantas palavras de doença, o alcoolismo que dá cabo de muitas famílias, o alcoolismo que nos faz muitas vezes captarmos o nosso ser, captarmos o nosso eu, para não vermos o outro, para não vermos um espelho daquilo que muitas vezes trazemos de trás. Muitas vezes captamos no outro aquilo que nós não queremos sentir, aquilo que nós não queremos ver, aquilo que se transforma dentro de nós como se for um ódio, como seja um ódio que nós não sentimos por outra pessoa, um ódio que muitas vezes, naquele momento, só estamos a sentir por nós próprios, só estamos a não conseguir lidar com as frustrações que estamos a passar no momento, e esse ódio muitas vezes torna-se um espelho que nós levamos para a relação que temos com a outra pessoa. Mas nós não assistimos naquele homem só o alcoolismo. Nós vemos um machismo sem fim, o machismo de um homem que não tem chão, o machismo de um homem que veio de uma família que era completamente estruturada, veio de uma família que era completamente disfuncional, em que o pai também era alcoólico, em que a mãe era viciada em medicamentos e que nunca o viu como ele realmente era, ou seja, ele vem de uma família completamente transtornada que ele nem sabe como é que ele há de lidar com uma família real, com uma família que tem que dar amor, carinho, para a qual tem que trabalhar. Ele só sabe dar aquilo que recebeu quando era criança. Ele não sabe viver para além daquilo que viveu na sua infância. É tão cruel vivermos na camisa de forças da nossa infância. E o cruel não é só vivermos nessa camisa de forças. O cruel é que nós nascemos nessa camisa de forças e não conseguimos de lá sair. Nós não temos força para sair de algo que nos aprisiona e que nós não sabemos a verdadeira razão porque é que isso acontece. Na meio do alcoolismo foi muito mais longe. Na meio, o alcoolismo retratou-se no pai e no parceiro. É como se nós víssemos com quem nós estamos, com as relações que nós temos, como se não merecêssemos nada melhor do que aquilo. É como se nós víssemos das pessoas com quem nós convivemos como algo que temos que conviver e que não podemos sair daquele registro. Porque, no fundo, nós somos um conjunto das vivências da nossa vida. Nós somos um conjunto das vivências que nós tivemos, das pessoas com quem nos cruzamos, das pessoas com quem crescemos,
Nós somos um conjunto de todas as vivências que nós tivemos até hoje. No fundo, nós vemos nesta série como os nossos pais nos criaram para nós aguentarmos relações abusivas. Porque eles mesmos viveram relações abusivas, porque eles mesmos, sem saberem e sem quererem fazer isso de propósito, nos transmitiram uma relação abusiva. E é como se nós não soubéssemos viver de outra maneira. Porque foi assim que nós fomos educados, porque foi assim que nós crescemos e porque no fundo foi assim que o mundo nos foi mostrado. Porque as primeiras pessoas a quem nós vamos buscar a atenção, a quem nós vamos buscar aquilo que nós queremos ser quando crescermos, entre aspas, é aos nossos pais. Porque é o exemplo que nós temos, é o exemplo com que nós nascemos, é o exemplo com que nós vivemos. E muitas vezes, em adultos, vamos para relações abusivas porque só conhecemos essas relações. Porque só sabemos como é que são essas relações. Nós não sabemos viver em outro estilo de relações. E isso é mais uma prisão. E isso é algo que é como se nós fôssemos um pouco cegos. Mas a vida é mesmo assim. Mas é que a vida é feita de tudo o que nós vivemos e que nós depois transformamos como um espelho nas relações que nós temos. Só que essas relações já nasceram antes. Só que essas relações já nasceram do nosso crescimento, da nossa vivência, daquilo que os nossos pais nos transmitiram, dos bloqueios que os nossos pais nos deram. E nós não conseguimos desbloquear. E achamos que aquilo é a vida real. Não esqueço quando o Alex se sentia dentro de um buraco, era um buraco fictício, mas no fundo ela sentia-se que ela estava constantemente dentro de um buraco. É muitas vezes assim na vida. Parece que estamos dentro de um buraco do qual não conseguimos sair, do qual não vemos uma porta, não vemos uma saída, não vemos uma janela e andamos constantemente às voltas dentro desse buraco porque parece que tudo na nossa vida nos leva de volta ao buraco. Porque parece que a nossa vida é constituída dentro do buraco. E ela andou ali muito tempo a imaginar-se dentro de um buraco porque ela estava constantemente sem forças para vencer, para andar, para caminhar, para conseguir sequer arranjar uma solução para tantos os problemas que ela tinha. No fundo, parecia que o destino estava sempre a enfiá-la dentro do buraco. Parecia que o destino estava constantemente a fechar-lhe portas. E muitas vezes é assim na vida. Nós lutamos e acabamos sempre por morrer na praia. Porque muitas vezes nós não temos um registro sequer do que é vencer e do que é conseguirmos ir mais além de todos os limites dos nossos buracos. Ironia ou não, a Alex era uma empregada doméstica irrepreensível. Ela deixava as casas a brilhar como se quisesse fazer o oposto do que acontecia na sua vida. A sua vida estava constantemente escura e ela chegava aos sítios onde trabalhava e ela punha as casas completamente a brilhar. Isso é o que nós projetamos, às vezes no trabalho, é que quanto pior muitas vezes nós conseguimos lidar com a nossa vida, melhor nós conseguimos lidar com o nosso trabalho. Porque nós projetamos todas as nossas forças naquilo que nós sabemos que somos bons. Porque às vezes o nosso medo e às vezes os nossos receios é que nós não conseguimos ser bons em outras coisas da nossa vida, em outras fases, em manter outras coisas da nossa vida. Então nós somos bons 100%, 300% no trabalho. Muitas vezes essas frustrações levam-se mais uma vez para as relações. Ela tinha um homem que era completamente apaixonado por ela, que fazia tudo por ela, que a ajudou, só que ela tinha nesse momento o coração fechado. É impossível nós recebermos amor quando nós não temos amor próprio, quando nós já não temos nada que nos faça agarrar sequer a uma esperança de ser amadas. Quando nós já nem sabemos sequer se nós nos amamos a nós próprias. E isso é uma demonstração de que muitas vezes a culpa está dentro de nós, mas nós não o fazemos por querer. Nós às vezes fechamos o nosso coração porque a vida nos obrigou a fechá-lo. E então nós, quando sentimos que alguém nos ama ou que alguém nos quer fazer bem, nós, como não estamos habituadas a isso e como não sabemos lidar com isso, nós fechamos o nosso coração e não conseguimos abrir. Finalmente, com a ajuda da patroa, que iniciou com maus tratos, que a maltratou ao início, nem lhe queria pagar e muitas coisas que aconteceram ali, com a ajuda dela, ela conseguiu retomar o sonho de ser escritora, de ir para a universidade e, no fundo, nós vemos outro estereótipo ali na patroa. Vemos uma pessoa que tem tudo na vida para ser feliz e que não o é.
Vemos uma pessoa que tem um bom trabalho, que tem dinheiro, que tem um marido, que tem uma casa, que tem tudo do bom, que tem roupa cara, que tem uma casa linda e no fundo não é feliz, não consegue ser feliz porque tem constantemente frustrações dentro dela. E ela viu-se espelhar essas frustrações na Alex. E depois de perceber que o tinha feito, ela então quer ajudá-la e ajuda. Mais uma vez, com a luz do seu trabalho, com a maneira como ela lidava com o trabalho, parece que ela tentava fazer com que fosse a luz que iluminasse a sua vida. Porque, no fundo, quanto mais pobre ela estava, mais pobreza ela atraía. Infelizmente, também é assim com a vida. Quanto mais dinheiro nós temos, mais atraímos dinheiro. Dinheiro chama dinheiro, pobreza chama pobreza, infelicidade chama infelicidade e a felicidade chama a felicidade. Tudo o que é par costuma-se atrair uma coisa à outra. Por isso, quanto mais ela lutava, quanto mais pobre ela estava, mais ela atraía pobreza. E por mais que ela tentasse dar a volta por todos os meios que ela tivesse, ela não conseguia. Para terminar, como um padrão, também a mãe dela, não podíamos deixar de falar da mãe dela, não é? Que também tinha sofrido maus tratos, era uma pessoa que, no fundo, parecia que não estava neste mundo. Porque ela conseguiu, ou fingia que conseguia, pelo menos, alienar-se um bocadinho do que passou na vida, um bocadinho do sofrimento e tornar-se uma pessoa em que vivia no mundo da magia, da imaginação, um mundo que não é real. Isso acontece muitas vezes quando a pessoa se sente debaixo de uma espiral da loucura e tem um bocadinho que demonstrar que está tudo bem, só que no fundo isso é um pouco uma bipolaridade, isso no fundo é um egoísmo, isso no fundo não é a maneira real de ver a vida. É só uma maneira imaginária que nós tentamos fazer para que as dores não sejam tão fortes, para que as coisas não nos afetem de tanta maneira, mas no fundo é como se nós fôssemos loucas, é como se a nossa vida não fosse real. E no fundo, foi isso que ela tentou fazer a vida toda. Ou seja, fugir dos problemas, fugir do passado, fugir constantemente. Ou seja, ela constantemente na vida dela, ela teve que fugir e vai ter que continuar a fugir, porque ela foge do que é real. E como a vida dela nunca vai ser real, porque ela não aguenta a realidade, ela vai ser uma fugitiva constante. Ela vai estar constantemente a fugir da vida. No fundo, o mundo é assim. Só tens duas hipóteses. Ou aceitas que a vida te prega constantes partidas, entras e sais dos buracos, fazes tudo o que podes para tentar encontrar uma saída, ou então entras numa espiral de loucura e aceitas que a tua felicidade não é real, que no fundo nem sabes o que é ser feliz e vives no mundo da fantasia para não teres que sofrer mais. Verdadeiramente não sei qual é que é o pior sofrimento. É o real ou o imaginário? Para mim, na minha vida, eu prefiro enfrentar os buracos, tentar sair deles, enfrentar os problemas, enfrentar as minhas frustrações, constantemente dar a cara à batalha, constantemente tentar sair dos meus problemas, tentar arranjar uma saída, se essa saída não for boa, tentar dar a volta de qualquer maneira, mas eu não admito para mim própria viver no mundo da ilusão, viver no mundo da fantasia, viver no mundo de que a felicidade é tudo na vida. Às vezes há felicidade, outras vezes não há. Mas quando não há, temos que encarar que esses são os dias negros da nossa vida e que o que temos a fazer é lutar contra eles com todas as nossas forças e fazer tudo para sermos felizes. Espero que tenhas gostado deste vídeo, espero que também já tenhas visto a criada e que tenhas adorado esta série tanto quanto eu. Deixa-me os teus comentários sobre o que viste, se viste a série, se não viste, se gostaste, quais foram as emoções que mais mexeram dentro de ti. Deixa um like neste vídeo, segue o meu canal, beijinhos, até ao próximo vídeo.